Estamos Vambora. ao vivo, bem-vindo ao Redação Tricolor, galera. Qual que é a dica, Melo? E a dica é: o Wellington Rato vem aí e o bicho vai pegar. Vambora, live número 2. Vocês aqui que acompanham o Redação Tricolor, vamos pra cima. Sigam-nos nas redes sociais, Redação Tricolor em todas elas, acredito eu, né, Abrão? Não tô por dentro, muito por dentro disso. No TikTok, Redação Tricolor. No Instagram, Redação Tricolor. No YouTube, Redação Tricolor. Siga-nos. Vem com nós, beleza? Bom, apresentando meus queridos companheiros aqui. Tô parecendo o Galvão Bueno com esse fone aqui. Tá bonito. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Bom, vamos lá. Abraão, tudo bom, Abraão? Como é que tá, cara? Beleza, estamos no ar por problemas técnicos. Agora, bom, fala galera, um abraço a todo mundo aí que esteja na live. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E do meu outro lado aqui, no meu corner esquerdo, Gabriel. Como é que tá, meu querido? Boa. Sofrendo por antecedência, né, do São Paulo. São Paulo joga amanhã, então a gente já começa a sofrer hoje. É isso. Amanhã tem jogo, amanhã tem elenco novo em campo. Tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa que. Enfim, o bicho vai pegar, né? Vambora. Mas antes, galera, falando das redes sociais, né? Enfim, sigam aí, já falei todas, né? Siga-nos aqui também na Twitch, tá? Essa live vai para o YouTube, tá? Não deixa de dar o gostei ali, o seu joinha, tá? Ajuda bastante a gente, beleza? A gente que tá começando agora, né? A gente precisa muito disso, né? Compartilhem também, né? Ali nos grupos do Tricolor que você tiver, enfim. Tamo juntão, beleza? Curta, compartilha, chama os amiguinhos aí, manda no Isso, WhatsApp, no Telegram, enfim, outros canais, divulgando mais nosso canal, enfim, nossas páginas. exatamente. Bom, começando então ali pela copinha, né? A gente teve um resultado ontem, né? Uma vitória do Tricolor ontem, né? O gol saiu ali no início do segundo tempo, né? Com o Thales de pênalti. Jogo difícil, jogo assim, para não falar que foi ruim, foi realmente difícil para o São Paulo ali, sofreu, né? Muitos comentários ali falando que Várzea era melhor, né? E, cara, eu tenho que concordar em partes com isso aí, né? Apesar do São Paulo estar com um time muito bom, assim, os moleques estão jogando muito bem, né? Como a gente vem sempre falando aqui, né? Mas a gente jogou contra o Retrô que é um time de Pernambuco, né? Sim, time de Pernambuco. De Pernambuco ali, enfim, que raramente chegou no ataque, né? E o São Paulo, né, teve a felicidade ali de ter o pênalti e converter em gol e sair com a vitória, né? E agora vai pegar o Atlético não, América Mineiro, né, no próximo domingo ali já, né? A gente analisou aqui alguns nomes, né? A gente Deixa eu analisou só, algumas, só claro, pontuar pode aqui, falar. mano, rapidinho. Diga. O gol do São Paulo foi o gol do Thales, né? O Thales Vander, até nome de herói da Marvel. O gol do Thales Vander é o gol que saiu ali nos primeiros minutos do segundo tempo. Esse moleque é um camisa 9, um centroavante, que, ao meu ver, é muito bom. Ainda precisa ver algumas. Principalmente de questão de fundamentação, mas é um moleque que tem futuro. E o Thales é um dos artilheiros da Copinha. Ele tem 5 gols no campeonato. Então, O esse moleque é moleque tem que ficar importante, de né? olho. Sim. Bastante usado Bom, enfim, eu acho que o time não mudou, né? O Belletti ficou com o mesmo time ali, o São Paulo não tomou um gol até agora, né? Tem que considerar isso. O goleiro estão falando muito bem, né? Eu esqueci o nome dele aqui, eu vou pegar a Leandro. informação. Leandro. Leandro, ele mesmo. Pô, o moleque não tomou nenhum gol, cobra as faltas, né? Tá indo muito bem. Isso aí me dá uma esperança, hein? Parece com alguém, né? Com alguém que a gente conhece, né? Não é querendo. Não Um é tal aí querendo, de né? Rogério aí. Então, Um tal. cara, tomara. Realmente, Thales é muito importante, mas tem outros jogadores aqui. Cara, o Neverton, acredito que seja Neverton ou Newerton, não sei o nome dele, Neverton. mas Neverton. aquele lance no fim do jogo ali doeu, hein?
porra, cara, quase tiraram a perna do moleque. Não sei se vocês viram. Cara, acho que foi a coisa Sim. mais marcante desse jogo, né? E é uma situação muito complexa de se discutir, porque ao mesmo tempo que a gente fica preocupado com o Neverton, também entra numa discussão na internet do que está acontecendo com o atleta que fez a falta nele. Porque alguns torcedores do São Paulo começaram a ir até o perfil do jogador e começaram a ofender ele, ameaçar o jogador. Aí teve página, né, de torcedores do São Paulo pedindo que isso não fosse feito, porque não é justo com o moleque e tal. Mas é preocupante, porque num lance desse, ele pode acabar com a carreira do Neverton. Ele pode Então, trucidar exato, o joelho do moleque e acabar com o futuro craque do Brasil. exatamente. Foi Renatinho, acredito o nome do rapaz. Deu uma. Cara, foi expulso na hora, né? E eu não sei se alguém tiver até informação aí, pode comentar à vontade aí na live, tá, galera? Mas assim, ou no vídeo, né? Aqui no YouTube. Mas, cara, eu não sei se ele sofreu alguma fratura, né? Mas foi sério o negócio. Foi pesado, né? Enfim. Acho que ele tá passando por exames ainda para poder ver a gravidade, né? Primeiro que Sim, assim, sim. a gente já foi moleque, né? A gente sabe que até os 20 e poucos anos ainda você sofrer qualquer tipo de impacto não é tão grande como você quando você é mais velho, né? Então, Uhum. eu acredito que se não foi algo que tire ele do jogo, né? Que seja algo mais profundo, acho que ele volta, talvez não no próximo jogo, mas no decorrer de São Paulo passando nas próximas fases. Mas o que me preocupa é a forma como ele foi atingido, né? Se isso pode. Enfim, porque assim, o jogador quando sofre uma contusão muito forte, isso preocupa na mente do jogador, né? Não só Sim, fisicamente. A gente exato, cara. lembra grandes jogadores aí que sofreram com algum tipo de tosse, algum tipo de ferimento, né? E acabou ficando marcado, né? Sim. Então, assim, eu fico só com esse pensamento só, mas eu acho que o moleque vai voltar aí não sei no próximo jogo, mas no decorrer da temporada vai voltar. Sim. Então, muito bom. Toda sorte aí pro garoto. Vamos, Deixa eu vamos ver só, como é deixa eu que vai só ser essa rapidinho, recuperação. deixa eu só passar aqui. Aí você falou a gente falou sobre o desempenho do time. Assim, quem assistiu os primeiros jogos do São Paulo na primeira fase agora, o primeiro tempo do time do São Paulo, ali, do Belete, é um primeiro tempo mais morno, né? O famoso reconhecer o tempo, o campo. No segundo tempo, o São Paulo vai para cima e tem uma postura mais diferente, né? Como eu já falei aqui internamente, esse elenco do São Paulo da Copinha não é um dos melhores, assim, né? Não tem o melhor camisa 10, não tem os melhores atacantes, mas, assim, ao meu ver, o Belete promete ser um técnico bom, assim, cara, principalmente se ele focar na base, né? Concordo, concordo. Eu acho que é o time que ele tem montado, principalmente o time. Eu acho que o time 2 de São Paulo, que entra ali, entra De Groot, entra Boer, são até melhores que o time principal. Mas o time principal tem o time titular ali com Maioli, Neverton, o Thales Vander. São moleques que, cara, se vierem para o profissional, vão agregar muito. Então, assim, são duas coisas que a gente pode olhar bem, assim, alguns desses moleques, né, como eu já pontuei aqui, e também o desempenho do Belete como técnico também, que tá me agradando bastante. O São Paulo tá na segunda fase ainda? Já é a terceira fase já. Nossa, terceiro. Terceira já, né? Terceira já. Inclusive, foi o último time a se classificar, né, entre os 32 agora, que eu não sei se é o quadrangular final, mas ontem foi o último time a se classificar na terceira fase. Sim. O Bragantino tá fora, então. Porque eu vi que eu ia jogar ou com o América ou com o Bragantino, né? Então o América tá confirmado, né? Ótimo. Acredito que seja isso mesmo. Perfeito.
Foi um jogo moroso. Não Deixa eu ver se o falando do Legião caso acertou do, gol aqui, cara. não falando do caso do Neverton em especial, mas, cara, uma coisa que me agrada muito nesse time da base versus o anterior que a gente viu que, né, o próprio Muricy comentou que a base anterior não tinha algum craque destacado, mas que a próxima estava vindo com muitos talentos. Eu acredito que ele estava falando desse time que agora a gente está assistindo. É um time que joga muito para frente, cara. É um time que joga o tempo todo no ataque. É uma coisa que vem se repetindo na base do São Paulo, né? Acho que ano a ano a gente vê. A gente tem uma base que faz muitos gols, mas eu não sei porque tem esse corte tão grande, né? Entre a técnica que é implantada na base e a técnica que é usada no time principal. Acho que é uma coisa que incomoda muito, inclusive, porque Uhum. o técnico da base e o técnico do time principal acho que deveriam ter uma conversa, né? Uma coisa para preparar os moleques para serem jogadores do time principal. Porque senão acontece um choque muito grande. É por isso que eu acho que demora tanto até para os moleques que vêm da base acabarem jogando no time principal. Eu concordo, concordo. Eu acho que é muito parecido com a filosofia que o Barcelona tem, né? Claro, o Barcelona tá uma droga, né, em termos de organização. Mas o Barcelona sempre, desde quando o Barcelona revelou o Messi, Iniesta, Xavi, enfim, todo aquele time maravilhoso lá da década de 2010 ali, o Barcelona tem um perfil de organizar o time desde a base, né? Então, desde o sub-10 ali, sub-12, 15, 17, 20, todo time mantém um padrão tático, né? E eu acredito que, assim, essa filosofia, digamos assim, entrou no São Paulo quando o Alex entrou, né? O Alex trouxe essa filosofia de tentar ter um mesmo perfil tático da base com o profissional. Obviamente isso não é possível no São Paulo, né? Por toda uma questão aí que foge do futebol, mas também porque técnico, né? Às vezes você pode. Hoje é o Rogério, mas amanhã pode ser outro. Então, Sim. quando um técnico entra no time, é como se fosse um governo novo entra no país, por exemplo, né? Tudo muda, né? Mas eu acho que Então, é uma falha de direção, né? Acho que o nosso, se não me falha a memória, o nosso diretor técnico é o Muricy, inclusive ele que decide grande parte das contratações. Eu acho que é uma falha de alinhamento dele, bem grande, assim, com o clube, porque ele que tem que ter essa visão, né? O nosso técnico é o Rogério. Rogério, que tipo de futebol você vai implementar? Com base principalmente nas contratações que o Rogério pede para ele atrás. E aí ele tem que levar esse conhecimento para a base. Ó, o time titular está jogando assim, assim, assado. Não necessariamente o time da base tem que jogar daquela maneira, porque às vezes não vai ter jogadores daquelas mesmas características que o Rogério contratou. Mas, pelo menos, fazer testes justamente os moleques saberem. Pega um meia e diz, olha aqui, ó, tá vendo? O Nestor é sempre titular, ele joga com essa função pro Rogério, e o Rogério indicou que tá procurando alguém que faça esse tipo de jogada aqui. Eu vejo isso em você. Vamos praticar no próximo jogo, para você, quando você subir, você chegar já sabendo o que o Rogério espera de você. não, eu concordo, eu concordo. É, não, mas aí, como eu falei, né? São coisas que fogem ao futebol. A gente cobrar perfeição na administração do São Paulo pedir chifre na cabeça de cavalo. Então, é meio difícil. Mas o que a gente pode esperar é que, assim, desde que quando o Alex entrou, agora que saiu, agora que é técnico do Havaí, né, time principal, quando o Alex ele veio para o São Paulo, ele trouxe essa filosofia, né, de tentar alinhar todos os times de um único modelo tático, de uma única função tática, né? Porque, e o São Paulo tem bons nomes aí, como na zaga tem o Ítalo, que é um moleque muito bom, que é um moleque de seguro, provavelmente. Não sei se nessa temporada, mas na próxima, possivelmente o Ítalo vai estar como titular. O problema do São Paulo, já foge também do futebol, é a questão que alguns desses moleques já estão com contrato com problemas, né? Com duração de contrato. Então, São Paulo, inclusive o Belmonte, numa das reuniões que ele teve aí na semana passada, ele disse que alguns desses moleques que estão com um contrato com problema não vão subir para o time principal, se forem convocados. Então, por exemplo, o Thales Vander que já tem um problema com o contrato,
O Aziz, aquele jogador, aquele atacante nigeriano, se não me engano, também já está com contrato, com problemas, enfim, assim, são uma série de problemas de administração que a gente pode depois trazer aqui no futuro. Mas esses moleques têm uns problemas contratuais que precisam resolver. Mas só para terminar, o time eu tenho esperança de ter algumas peças aí, né? Alguns nomes aí que me agradam. Só para terminar rapidinho, o Leandro, que é o goleiro, que é o moleque que bate falta, a gente fica brincando aqui que ele parece um tal de Rogério aí, não sei. O Leandro é um goleiro muito seguro, cara. É um moleque. Tudo bem, o São Paulo não tomou gol, mas é um moleque muito seguro, né? Não tem medo da bola, como alguns goleiros recentemente do São Paulo aí, titulares que tinham medo da bola, que não podiam ver a bola que corriam. Então o Leandro tem uma Então, postura de goleiro uma mesmo. comparação dele com o Thiago Couto, né? A gente pode ver claramente que o moleque vai para cima. Tudo bem, tá na copinha, né? O moleque não subiu ainda pra gente ver, né? Pô, testar num jogo ali, por exemplo, o Thiago Couto entrou em alguns campeonatos, como a Sul-Americana, por exemplo, né? O São Paulo chegou a ser finalista, né? Então ele sentiu a pressão, né? Porque também o São Paulo tá de goleiro, tá de parabéns, viu? O Rogério não sabe quem ele vai usar ali, né? Enfim, tem um quarto goleiro agora que eu acho que é o Yang, né? Se eu não me engano. São 3 ali na disputa, né? O Rogério falou que são tão bons que ele não sabe quem ele vai colocar como titular, né? Mas enfim, seria bom ter um teste mesmo, é bom ver a base ali, né? Dando esperança. Vamos aguardar, né? Para ver como é que esse moleque vai sair ali no time profissional, né? No time A. Principalmente porque os goleiros titulares do São Paulo hoje no time profissional já são velhos, né? Jandrei, 36, Rafael, 34, 35. Sim. O Rafael Felipe. tem 32, eu acho. 34. A média ali é 32, né? Da idade ali, a média de idade dos 3, né? Acredito que seja posso dizer que é o pior momento de. Não posso dizer que é o pior momento de goleiro de São Paulo, mas porque o São Paulo já passou poucas e boas ali com isso. Mas, cara, tá difícil, hein? Tá. Cara, minha esperança, não desmerecendo o Leandro, eu acho que acho que ele tá. A copinha é um lugar onde os moleques se esforçam muito para se provar, porque ali é o momento. Eles estão. Essa é a idade que eles precisam se mostrar para ir para o time titular ou ver o que o clube vai fazer com eles. E considerando que o técnico do São Paulo é um goleiro, então melhor oportunidade não há para você provar que é um bom goleiro para alguém, né? Sim. Thiago Couto é uma coisa que faz a gente ter que ter esse alerta com como é diferente jogar no São Paulo titular, cara. Porque se ele veio para o clube principal é porque o moleque estava bem na base. Aí ele provavelmente foi treinado pelo Alex. Então, para ter subido para cá, porque o moleque foi bem na base. Quando chegou aqui, viu que o negócio é muito diferente. Então, não desmerecendo o Leandro, eu acho que a gente só vai saber se ele aguenta a bronca quando subir. Essa fala que você trouxe aí do Rogério, cara, não sei quem é o titular, eu acho que é mais para titubear o jornalista ali, por exemplo, tentou descobrir qual é seu time titular ontem, do que verdade, tá? Ouvi muitos elogios nos últimos dias de quem estava analisando as contratações de São Paulo, até do Cazé, sobre o Rafael, de que era um grande goleiro que teve poucas oportunidades nos clubes que passou porque haviam outros concorrentes tão bons quanto. Então, eu arrisco dizer que o Rafael talvez seja uma opção melhor para ser testada hoje do que os 2 goleiros que a gente tem, que a gente já viu jogar e não passam a confiança que a gente precisa no gol de São Paulo. O Jandrei, que não sei dizer como, mas conseguiu, acredito que pela saída com os pés, conseguiu assumir o lugar do Volpi na época, brigou pela vaga com o Volpi, mas eu acredito que tenha sido só pela saída com os pés, que era algo que o Rogério queria, que o Volpi não era tão bom, mas qualidade técnica, eu acredito que o Volpi era melhor, e o Felipe, que veio porque foi o tapa-buraco. Era um cara que o Rogério já tinha treinado, um cara que o Rogério já conhecia, falou assim, cara, não é um frangueiro, então dá para trazer. Traz ele que está mais barato, que é o que o São Paulo podia pagar. Então, assim, minha aposta é que ele vai experimentar
Felipe Alves no primeiro jogo e o Rafael em breve, assim, para ver. Não sei se ele já entra com o Rafael nesse primeiro jogo, porque se coloca no lugar do Rogério, é uma complexidade, né? Ou você vai com o Felipe Alves e se ele falhar, a torcida vai te xingar por terem contratado um goleiro novo sem ter posto. Ou você vai com o Rafael e se ele falhar, a torcida vai te xingar porque você botou o cara na fogueira que é o primeiro jogo. O primeiro jogo o São Paulo tem que ganhar para sair bem na tabela. É bem complexa a decisão desse goleiro aí. A Exato, não ser que alguém se destaque muito nos treinos, tipo, mostrando uma superioridade absurda, é uma decisão bem difícil. Cara, é isso que o Rogério falou, né? Justamente, ele falou, podemos até experimentar os 3 nessas rodadas, né? Que ele até falou que comentou com o Rui Costa, né? Que são goleiros difíceis para um terceiro goleiro, né? Que ele vê os 3 ali como o titular e, enfim, o reserva, né? Imediato. E ele vai ver quem são os 3 ali, vai decidir no último treino e, enfim, trazer, né? O Rafael acho que não será, porque ele falou que o Rafael tem que melhorar o jogo com os pés, né? Que ele visa muito isso, o Rogério, né? E acredito que enfim, possa ser entre Felipe e Jandrei, né? Ó, Então, podemos esperar qualquer um deles ali. eu acho que é tão complicado quanto, porque eu não sei, o Rogério até brincou com isso, né? Que vazaram a escalação que ele usou nos jogos treinos. Ele até brincou, pô, vocês sabem quem fez gol, quem fez o passe, não sei o quê. Queria saber como é que vocês sabem de tudo isso. Vocês estão aqui dentro escondidos, vocês têm alguém que está contando. Porque ele não permitiu assistirem os jogos treinos. E todas essas informações vazaram. Mas a informação que vazaram foi que ele usou o Rafael naquele jogo treino que o São Paulo goleou aí. A escalação teria sido Rafael, Rafinha na lateral direita, Ferrarese e Arboleda no centro da zaga, Wellington na lateral esquerda, Pablo Maia e Nestor fazendo meio com o Luciano, Pedrinho na ponta esquerda, Caleri no centro e Wellington Rato na direita, que eu acho que é Sim, até a escalação de amanhã, sendo bem sincero. sim. Eu também acredito que seja. Então, legal. Bom, Deixa eu só temos pontuar aqui para testar, né? rapidinho. Só pontuar aqui rapidinho da questão do goleiro livre, né? Que o Rogério tanto pede. Assim, o Rogério, ele era um bom goleiro com os pés, mas principalmente ele era um goleiro com as mãos. Então, às vezes, hoje em dia, como o futebol está mais dinâmico, digamos assim, entre aspas, os clubes procurem um goleiro que tenha um pouco mais de disposição com os pés, né? Procurem um Neuer da vida. Mas, assim, acho que, na minha visão, a principal característica do goleiro é ser bom com as mãos. Concordo. Então assim, o goleiro pode treinar? Pode. Acho que deve treinar, ser um goleiro que tenha uma melhor saída, tenha uma melhor condição de bola e tal. Mas se o Rogério ficar pensando que todo goleiro tem que ser um Rogério, acho que nunca vai ter um goleiro. Primeiro que nunca, acho que não vai ter um goleiro à altura do Rogério nos próximos anos, né? Acredito. É Mas assim, difícil. um goleiro com características como a do Rogério, né? Um goleiro líder e tal, acho é muito difícil no futebol brasileiro como tudo, né? Não só no São Paulo. Cara, Então assim, eu acho que você tem que não só o Rogério, mas quem estiver na direção de São Paulo tem que se preocupar de trazer um goleiro que seja bom defensor. Antes de mais nada. Depois a gente pode pensar se o goleiro tem uma boa saída. Até porque isso é treino. Você tem que treinar. Se você exatamente. treinar, aí você acaba Exatamente. aperfeiçoando. Mas o principal, você não contrata um goleiro porque ele sai bom, cabeceia bem. Você não contrata um goleiro porque ele é legal, porque ele tem um Instagram. Você não contrata um goleiro porque ele chuta bem, ele cruza a bola. Não, você contrata um Sim, goleiro sim, porque ele sim. pega. Exato. Então, a minha visão, por exemplo, dos 3 goleiros que tem hoje no São Paulo, o Rafael, disparado é melhor. Mas o Rafael ele precisa construir só dele no São Paulo, para ele ser titular, né? Ele não vai chegar assim, de assentar a janelinha. Então, eu Exatamente. concordo com o Rogério, que ele vai chegar, ele vai ter que construir a história dele. Depois que ele construir, que ele chegar lá e falar assim, gente, agora eu sou titular, aí beleza. Mas é questão de tempo só. Cara, eu acho que esse Bom, negócio de goleiro que sai bem com os pés é uma coisa completamente. É uma cultura muito ruim que está sendo criada aqui no Brasil. Porque, por exemplo, um goleiro que eu acho que é referência nesse quesito e que faz o que eu acho que tem que ser feito é o Ederson, goleiro do Manchester City, que é brasileiro. sim, Quando você assiste o jogo, uma coisa que a gente que eu acho que é o que a gente tem errado aqui no Brasil, por exemplo,
O Jandrei e o Felipe Alves, vira e mexe, fazem o São Paulo perder bola, porque ficam tentando bola longa. Por exemplo, o cara vem pressionar, os zagueiros obviamente vão estar ajudando a marcar esse cara que vem pressionar ele, aí tenta lançar a bola lá no meio de campo pro lateral e a bola passa por cima do cara, ou ele erra e o São Paulo perde essa bola. Dificilmente eu vejo um goleiro na Europa fazer isso. O que o goleiro na Europa faz com os pés, citando, por exemplo, o Neuer, que o Abrão citou aí, é ter segurança de dominar a bola. O cara não pode ficar apavorado quando a bola está no pé dele. Tipo, perder a bola, cair, chutar para fora, deixar a bola aí para trás, passar a bola embaixo do pé dele que não sabe dominar. O cara sabendo dominar, levantar a cabeça, ver onde o atacante está vindo roubar a bola dele, olhar para quem está livre, tocar, é o que tem que ser feito. No máximo, eu acho que o diferencial é que o Ederson, que eu estava citando, tem, que é conseguir olhar para o ataque e lançar uma bola para quem está sozinho. Que vira e mexe, eu vejo ele fazendo isso. Ele vê o Haaland sozinho e lança a bola para o Haaland, porque o cara tem tamanho para dominar. Que é uma coisa que o Caleri também tem essa habilidade aqui. Tipo, olhar lá, pô, o Caleri está sozinho, meu lateral está marcado, eu vou surpreender o defensor deles lançando a bola lá. Não vou ficar tentando dar um passe no peito do Luciano no meio de campo, como se eu fosse o meia que está atrás. Né? Acho que o cara não. O mínimo que ele tem que saber é ter segurança de dominar a bola, olhar para quem está livre e tocar. Lançar lá na frente é um plus. Assim. Então tem que parar com essa frescura de ter um goleiro camisa 10. Concordo. Eu só acho que tem que. O São Paulo e torcida tem que parar de tentar buscar um novo Rogério. Primeira coisa, tem que buscar um goleiro bom. Um goleiro bom, tá ótimo. Aí, se um dia vier um goleiro que esteja à altura do Rogério, que seja entre aspas, um novo Rogério, aí ótimo, beleza, vamos ficar felizes. Mas, a priori, é um novo goleiro, um goleiro bom. É isso. Sim, sim, sim. Eu concordo também, tendo em vista que, tudo bem, esse ano a gente vai testar, eles vão testar os 3 goleiros ali, vamos ver qual que vai vingar. Mas eu quero trazer um tema aqui mais triste agora, para a torcida tricolor chorar. Bom, o Ceni fez a coletiva, né, está informando, né, todas essas pautas que a gente vem trazendo aqui. Né, a gente está pegando muita coisa ali do que ele comentou, né, nessa última coletiva ali que ele fez, né, antecedendo um pouquinho ali o jogo de amanhã, né, e ele falou do Lucas, né, ele falou que temos que parar de iludir o torcedor, né, o Lucas está no Tottenham, ele falou que ele não vem para o São Paulo agora, né, ele não deve vir também nos próximos anos, claramente, né, há uma grande possibilidade, né, quase certeza que o Lucas vem para acabar a carreira aqui, né, terminar, enfim, no Tricolor. Ele falou também que adoraria ver o Lucas aqui, né, ter o Lucas, né, quem não gostaria, né, e obviamente teria a faixa ali e seria capitão e titular, né, e colocaria ali na direita e o torcedor São Paulino seria feliz, né. Cara, falando um pouco disso, né, tudo bem que ele queria encerrar esse assunto ali, mas não tem como não comentar, né, o São Paulo não trouxe nenhum jogador assim de nome, realmente trouxe jogadores bons, né, jogadores com potenciais, né, mas assim, nenhum do nível Lucas, né, eu quero dizer. Seria bom no momento que o São Paulo precisa de títulos, né, no momento que o São Paulo passou por 2 finais, semifinais, né, ali no ano anterior, né, esse ano seria bom repetir todos esses feitos, claro, ganhando o título dessa vez, né, eu acredito que o Lucas traria muito bem essa esperança ali para o torcedor São Paulino. Tendo em vista também que o São Paulo está passando por momentos turbulentos, né, eleições esse ano, a troca do patrocínio, né, ali da Adidas, né, provavelmente vai vir a New Balance também, a gente pode comentar um pouquinho disso, né, mas torcedor tricolor não pode esperar o Lucas, né, acabou esse sonho aí, né, então a gente se contenta com o Wellington Rato. Viu? Vocês têm a dizer? Eu acho que não. Eu acho que a gente está vivendo um momento. Essa chegada do Lucas é uma coisa importantíssima do torcedor se atentar, por 2 motivos. Vamos lembrar do que a gente vem falando na última live e nos últimos vídeos. O São Paulo precisa de organização financeira há muito tempo, mas há muito tempo que as diretorias fazem é apostar em jogadores que podem trazer títulos e os títulos vão pagar as dívidas. Por que eu estou falando isso? E foi importante a sua fala de 2 assuntos aí: eleição, troca de patrocínio. O Rogério, ao falar o Lucas não vem,
é para dizer o que tem que ser feito. O Lucas não tem que vir agora. Ele ganha uma fortuna no Tottenham. E o Exato. Lucas já disse que ele quer jogar mais um ano na Europa. Ele vai avaliar propostas depois do Tottenham. Se ele não receber uma proposta que o convença a ficar lá, por exemplo, ele nunca jogou na Espanha. Ele tem vontade de jogar lá. Se ele não for ficar mais um ano na Europa, de repente nenhum time der uma proposta, ou como o Abraão falou, se nenhum time árabe ou chinês der uma puta proposta para ele financeiramente falando, ele viria para o São Paulo com certeza. Ele já está palavrado no São Paulo. Quando eu for voltar para o Brasil, eu vou voltar para o São Paulo. Ele até fez aquela brincadeira que a gente colocou lá no TikTok, que ele falou que vai tentar trazer o Jorginho, se o São Paulo puder pagar. O Jorginho é São Paulino declarado. O que a gente tem que ficar atento nisso daí é, com certeza o Júlio Casares vai tentar e muito trazer o Lucas, a não ser que o Júlio Casares seja um cara muito sério, que vai cumprir no planejamento financeiro, que é o que a gente vem cobrando do São Paulo, pagar dívidas. Não, o São Paulo não pode pagar o Lucas. A gente reduziu a folha salarial, que foi o que o Rogério citou, mandando muitos jogadores mais velhos que recebiam mais embora. Vamos cumprir o planejamento. Não deu para trazer o Lucas, desculpa a torcida, a gente tenta depois, igual fez com o Caleri. Tentou várias vezes, não dava, trouxe depois. Isso é o que a gente que é o ideal para o São Paulo, eu acho. Como torcedor, eu amaria ver o Lucas. Conhecendo o futebol e as dívidas do São Paulo, a gente sabe que não é bom trazer agora, a não ser que é um risco de, não, a gente confia que o Lucas vai fazer te ganhar título e esses títulos vão se pagar. Por que eu acho que o Júlio Casares vai tentar trazer o Lucas? Justamente por esses dois assuntos que você falou. Eleição e troca de patrocínio. Trazendo o Lucas, o Júlio Casares consegue muita moral com o torcedor que não se atenta à questão financeira para tentar se reeleger de eu trouxe o Lucas de volta. Se ele vier, vocês vão ver, cara. O que vai ter de book de foto do Júlio Casares com ele e outros sócios é absurdo. Para se Com vender para a certeza. eleição. Realmente. E trazendo o Lucas numa situação dessa, que a gente está em possível troca da Adidas por um New Balance, e eu queria que a Adidas ficasse, quero muito, na verdade. Eu gosto da New Balance, versus outras opções que a gente tem aí, a New Balance é a minha favorita. Estavam falando da Nike colocar uma linha terceirizada no São Paulo, que fizeram com o Santos, e é uma porcaria se fizerem isso. E aí, se ele faz isso, se ele traz o Lucas, certamente... Espera aí que eu ia cortar meu microfone. Espera aí que foi interrompido pelo computador aqui. Minha voz voltou? Tá tranquilo, Voltou? cara. Tá Beleza. tranquilo. Pode Se ele continuar. traz o Lucas, certamente o número de vendas de camisa do Lucas vão subir. E aí um patrocinador que... Isso dá força para o São Paulo negociar esse patrocínio de camiseta com um novo fornecedor. Então, politicamente falando, Júlio Casares provavelmente está interessado em trazer o Lucas por isso, para a reeleição dele e para conseguir um patrocínio legal e se vender para os sócios torcedores. Economicamente falando, trazer o Lucas agora é ruim para o São Paulo, a não ser que um Abílio Diniz ou alguma marca pague. Fica aí um pedido, né? Tomara que o Abílio, né, tenha, pô, São Paulino declarado também, né? Faz visitas ali no time, né? Tem dinheiro. Abílio, nota nós aí. É isso. Concordo com o que você disse, né? O São Paulo tá ali, pô, saíram 12 atletas, né? Deu um alívio imenso na folha salarial, né? Isso é o que a gente vai falar agora também, né? Tem muito a ver com o Lucas aqui, né? O São Paulo declaradamente ali falando, enfim, o Rogério falou que faltam algumas peças ainda, mesmo com essas contratações, né, o São Paulo perdeu muitos jogadores ali, né, se livrou de alguns também, né, então, assim, ele falou do Lisieiro, né, tem uma carência na lateral esquerda, que eu acho que essa é a principal falta do São Paulo agora, né, o Lisieiro não é um lateral, né, um lateral esquerdo ali, então, assim, ele está trabalhando na função, mas é jogador de característica distinta, né, como ele mesmo disse. Procura um substituto, ainda também pro Caleri, né, não tem um atacante ali, um camisa 9 reserva, né, e mais um jogador de velocidade, né, e força pelos lados ali. Eu penso muito nesses garotos da Copinha, né? Claramente eles não vão subir agora. Eu não sei até quando vai o mercado, e eu não sei se o São Paulo também vai ter poder aquisitivo para preencher essas funções. Mas eu acho que o time vai experimentar Lisieiro ali na esquerda, vai forçar um pouco dele ali, e vamos ver como é que vai sair esse time aí, hein? Deixa eu só fazer um breve relato aqui a respeito, só para voltar aqui ao assunto rapidinho, a respeito do Lucas. O São Paulo
estava conversando com o Lucas já faz mais ou menos um ano, né? Essa história do Lucas não é assim nova no São Paulo, na verdade, São Paulo, nos bastidores, eu estava conversando com o Lucas, com o staff dele, já faz mais ou menos um ano, né? Desde que ele já sentia que o Tottenham não gostaria de renovar e tal, porque o Tottenham, enfim, está mudando o elenco, o Lucas já está fora dos planos deles. O Lucas pediu ao São Paulo um salário próximo de 750 mil, né? Mas sendo que o teto do São Paulo, se é que o São Paulo tem teto, né? Mas o teto dos jogadores ali que ganham mais é próximo dos 700 mil por mês. E aí o São Paulo gostaria de pagar algo nesse valor ou abaixo disso, mas concordo com tudo que já foi falado aqui, questão de o Lucas diz o mercado internacional ainda, diz Europa, mas também há uma possibilidade do mercado da Arábia, da China, que pagam muito mais do que até a Europa. E concordo com o Gabriel quando ele falou que, né, como o Rio Casares, como nosso presidente TikTok, ele gosta de aparecer quando a coisa tá boa, né? E nada melhor para se reeleger, para ficar bem com a galera, do que trazer o Lucas de volta, né? O Lucas que quem tem a memória afetiva do Lucas sabe que o Lucas foi um dos responsáveis por aquele título da Sul-Americana. Eu estava lá no estádio, então eu posso falar bem. E trazer o Lucas de volta seria não só de trazer esse histórico de títulos, né, do São Paulo, que faz tempo que São Paulo não ganha nada, tirando o Paulista aí, né? Mas trazer o Lucas seria positivamente político, seria bom politicamente, né, pro Júlio Casares, muito também visando esconder os problemas que o São Paulo tem, né? Aí depois a gente pode desmiuçar isso mais para frente. Agora, em relação ao que o Murilo falou agora sobre novas contratações, o São Paulo tentou o Pedro Raul, né, que aí foi para o Vasco, só que a questão de salário, né, a questão financeira bateu, porque o Pedro Raul pediu luvas e essas luvas, se eu não me engano, superaram os 20 milhões de luvas, e aí o São Paulo não quis pagar. E até outra, quando o São Paulo topou chegar próximo, o jogador já não queria, porque sabe que o clube está com problemas financeiros e não tem como honrar. Então, o São Paulo ainda busca nomes aí para poder compor o elenco. Nomes ainda o São Paulo ainda busca um lateral, se eu não me engano. Provavelmente o São Paulo. Só saiu nas últimas horas aí que o São Paulo estuda o Lucas Veríssimo, né? O zagueiro que era do Santos, agora está no Benfica. Veríssimo. Porque o Lucas Veríssimo foi colocado não sei se foi à venda ou foi para empréstimo no Benfica, né? Porque o Benfica já não quer ele e o São Paulo tem interesse. Seria uma baita contratação. Mas é zagueiro. Zagueiro. É complicado, né? Beleza, um baita zagueiro, mas acabou de comprar o Alan Franco. Você vai trazer outro zagueiro? Vai ficar. Ano passado recheava o clube de volante, que estão lá até hoje. Esse ano vai rechear o clube de zagueiro? A gente tem, vamos lembrar, Diego, Waus, que voltou para o São Paulo, Arboleda, Ferrarese, Alan Franco e se eu não tiver esquecido mais alguém. Mas tem duas questões aí. Tem duas questões aí, né? O Ferrarese não sabemos se ele vai ficar, né? Porque o empréstimo dele termina agora no meio do ano e o City dizem que o City quer vender, mas o São Paulo não quer comprar. O São Paulo quer empréstimo. E aí, se o City quiser vender, o São Paulo não vai querer comprar. Então, possivelmente o Ferrarese não fica. O São Paulo tá de olho num atacante agora, né? Que seria o David ali do Inter, né? Mas tá difícil. O David tá querendo muita grana. São Paulo não vê todo esse valor nele. O Inter também tá de muita complicação. Eu acho que não vem e eu acho que não vale a pena esse esforço todo, não. Se o cara quisesse vir, já tinha vindo. Tá há muito tempo essa novela aí. O cara tá querendo dinheiro, essa é a verdade. Se for para vir outro jogador que vai vir só por dinheiro, eu prefiro que o São Paulo não traga. Em contratação, sendo bem sincero,
Eu acho que o São Paulo tem que fazer o esforço máximo por um lateral. Essa é a nossa maior deficiência. Conseguimos trazer um ponta, que é o Wellington Rato, conseguimos trazer um ponta esquerda, que é o Pedrinho. O Marcos Paulo, o Rogério Ceni elogiou, e eu vi um vídeo dele ontem treinando, deixando os caras no chão. Então é um cara muito habilidoso, que dá para jogar de meia, e vez ou outra, se precisar, esse sim consegue ser improvisado na ponta. Então a minha principal preocupação é a lateral esquerda. Por quê? O Wellington é um jogador que joga muito para frente, ainda é um jogador novo, então não é tão bom defensivamente, a gente já viu isso em alguns jogos aí do ano passado, vale lembrar. Tanto ele quanto o Reinaldo falhavam algumas vezes defensivamente ali na ponta esquerda. Então o São Paulo tomou muito gol ano passado. E se ele se machucar, vem Lisieiro, que me desculpem quem gosta do Lisieiro, o Lisieiro é um peso no São Paulo. Não jogou nada antes de sair daqui emprestado, não jogou nada no Inter, está sendo improvisado na lateral que ele não sabe jogar. É um jogador que demonstra problemas técnicos, problemas físicos, vive se machucando, vive fora do elenco. Aí não dá para contar com esse cara na lateral improvisado. Se fosse um cara assim, não, ele é um ponta, um ala que tem muita velocidade ou um ótimo marcador, beleza, dá para improvisar o cara ali. Mas essa não é verdade. O Lisieiro era um bom volante, já jogou um bom futebol no São Paulo, mas nos últimos anos não vem jogando nada. Então, contar com Wellington apenas na lateral, que certamente não vai aguentar jogar todos os campeonatos. Isso aqui é certeza. Não tem como alguém aguentar jogar todos os jogos que a gente disputa no Brasil. E Lisieiro improvisado é pedir para tomar gol. Porque aí o Rogério vai ficar forçado a jogar com 3 zagueiros, igual foi ano passado, que era forçado, é porque não tinha quem pôr. Então, para mim, o São Paulo tinha que gastar a grana que tem agora num excelente lateral. Vamos investir num excelente lateral. A gente já tem gente lá para frente. Beleza, o Rogério quer um substituto para incomodar o Caleri e, obviamente, para poder dar respiro para o Caleri. Acho certo, mas no pior dos casos, a gente traz um bom atacante da base. Estão elogiando muito a camisa 9 da base também. Ah, beleza, a gente precisa de gente para ponta? Já tem. Já tem quem pôr ali. Já tem quem fazer troca, já tem quem. Já dá para fazer uma rotação ali. Agora, nessa lateral, a gente não tem reserva. A gente não tem quem colocar no lugar do Wellington. E vai dar merda. Vai dar merda. Uma hora ou outra, ou ele vai se machucar porque vai ter que jogar sem parar, ou, sei lá, acontece em outras situações. O moleque pode ter um mau dia, pode tomar um cartão suspensivo. Então, botar o Liseiro ali, me desculpa, vai dar muita merda. Eu Concordo, cara. tentaria o Arana, cara, o Atlético. São Paulo, nesses últimos dias, fez negócios com o Atlético, né? Troca de jogadores, jogador pra lá, jogador pra cá. Por que não tentar o Arana? Tudo bem que Cara, o difícil, hein? Corinthians. Primeiro que assim, o Corinthians já tentou e também o Atlético não quis. O Atlético acabou de pagar a dívida que tinha com o Sevilla, né? Então o Arana já quitou a dívida que tinha com o Sevilla. Exato. Mas, cara, seria um grande nome aí para a lateral esquerda. Eu acredito que mais para frente, o São Paulo não vai investir nisso agora. Cara, mais para frente, aí, próximo ano, talvez venha alguma coisa aí, enfim. Mas assim, a minha visão, tá? São Paulo tem muito zagueiro e São Paulo também tem bastante volante, né? Chegou o Jegson Mendes agora, né? Acredito que ele seja primeiro volante, mas o Rogério, nos cientista maluco, vai testar ele como segundo volante, né? Ali para concorrer contra o Nestor. Nestor, né? E enfim, ele falou também na entrevista ali, ele falou, temos a carência da lateral esquerda, né? Ao mesmo tempo temos muitos volantes no elenco, né? E isso provavelmente vem um 3-4-3 ali, né? Acredito que ele possa jogar o Rafinha mais para frente, que eu não vejo tanto sentido, né? E usar ali os volantes, né? Que tem à disposição. Né? Mas, cara, eu acredito que esse sistema com 3 zagueiros pode ser um teste ali no Paulista. O que vocês acham? Você acha que não vai ser bem sucedido? As dificuldades? Eu não gosto, mas queria ver o Abraão. Bom, assim como o Gabriel, sou fã do 4-3-3, né? Eu gosto do futebol ofensivo, né? Claro que, assim, historicamente, no São Paulo, o 3-5-2, né? Jogar com 3 zagueiros sempre deu certo, né? Quando era Muricy, o São Paulo conquistou 3 títulos de campeonato brasileiro com 3 zagueiros, né?
Mas era outros Quem tempos. eram os zagueiros, né? Fala aí quem eram os zagueiros do São Paulo. André Dias, Miranda e Alex Silva, né? Só. Pois é, Mas O de Wagner de volante e Hernanes, né? Pouca segurança ali, graças a Deus. tá louco. mas Que saudade. o futebol hoje ele é como um futebol dinâmico, né? Como você tem que ter agilidade no campo. O melhor é você. Porque assim, quando você coloca um zagueiro a mais, você tira um meio-campo que ataca, ou você tira um centroavante ali. Então é muito melhor você ter uma peça que tenha muito mais profundidade do que você um zagueiro. Então não faz sentido hoje, né, no futebol dinâmico de hoje. Então 4-3-3 ou outro sistema tático funciona muito melhor, ao meu ver, do que um 3-5-2. Mas isso depende também de como é a visão do Rogério, né? Lembra que o Rogério é daquela época. Né? O Rogério foi campeão com aquele time. Então, ele também tem boas recordações desse modelo. Então, mas eu acho o São Paulo, ao decorrer do campeonato, vai mudar a sua escalação e jogar no modelo com 2 zagueiros apenas, né? Porque o Arboleda tá voltando, tem o Ferrarese, aí tem o Alan Franco, e aí temos que ver qual é o melhor modelo. Eu acredito que com 2 zagueiros basta, né? Porque aí você ganha um volante e um meio campo. Eu também. Eu gosto mais dessa função, tanto por isso que o Abraão falou, que você dá mais volume ao meio-campo, mais gente para atacar, que é o que o São Paulo vem buscando. Cara, quem não sentiu falta de um time veloz ano passado? Vale lembrar, a única jogada veloz que a gente tinha era aquela maldita tabela de Reinaldo e Patrick, que o Reinaldo cruzava ou o Patrick cruzava, mais manjado que prato micro-ondas vai girar. E aí, se a gente não tiver, cara, a gente comprou 2 pontas. Então tem que ter um time que vai fornecer bola para esses caras jogarem na frente e lateral para defender. O lateral tem que ir até o meio campo para tabelar com os caras, fazer uma triangulação, mas deixar o ponta avançar, que a gente não tinha no passado. Colocando esses 3 zagueiros, além desses problemas, vai fazer que os caras joguem mais jogos, que é um problema Sim. que a gente vinha tendo, vai fazer eles irem mais vezes para o DM. Então, ter 2 zagueiros é bom para justamente ter essa rotação que o Rogério vem pedindo. E aí, só um ponto que eu acho legal a gente comentar também, rapidamente, o Murilo falou que a gente não teve uma grande contratação, e falou do Jackson Mendes. Eu vi na internet, não fui a fundo, se vocês viram, por favor, me confirmem. Disseram que o Filipão, em entrevista para o Jogo Aberto, disse que o Jackson Mendes foi a maior contratação no Brasil, ou uma das maiores, que é um jogador excelente, que jogou contra o Brasil várias vezes e jogou muito bem. Olha só. O Gabriel tirou as palavras da minha boca, porque eu estava com isso. O Gabriel me boicotou aqui, porque eu estava com isso guardado para falar. Exatamente, o Felipão mandou essa, cara. Legal. Então a gente tem que observar bastante jogador aí, cara. Tirando a parte cômica, assim, que a gente pode estar brincando com isso, mas vale lembrar que o Filipão fez milagre no Atlético Paranaense, que ele tá treinando, né? Foi, exatamente. Porra, o cara botou a experiência dele em jogo lá e provou que quem entende de futebol não esquece. Exato. Uma carreira de altos e baixos, né? Dá para considerar esse comentário que ele fez ali, né? Mas realmente, eu digo, né? Em comparação a outros times, né? Como o Grêmio, por exemplo, né? Eu trouxe ali a visão do Luizito Soares, né? Mas acredito que, né, compete com a do Jackson, para não falar que ganha, né? Com a maior contratação aí da temporada, né? Mas eu acredito muito, assim, como todos os anos, eu acredito muito no São Paulo, né? Que vai fazer um bom ano, né? O Rogério Ceni fez desse time um time finalista, né? No ano anterior. Né, para esse ano, eu acredito que chegue lá, né? Confio muito no Jackson Mendes também. Eu acredito que essa sintonia dele, né, com o Arboleda ali, né, conta bastante, né? Os dois ali companheiros. Acredito que traga uma, né, uma liga ali a mais, né? A gente vê muito isso no FIFA, né? Quando se tem jogadores da mesma nacionalidade e tudo mais. Eu prefiro acreditar que isso ocorra também nos bastidores do time ali, né? Boa. Mas falando agora do primeiro volante ali, a gente falou do Jackson Mendes, já que ele pode ir ali, né, brigar com o Nestor para se firmar entre os titulares ali. Acredito que Pablo Maia e Gabriel Neves, né, o Gabriel que, assim,
conquistou minha confiança, né? Eu como torcedor ali gosto muito do Gabi, né? E acredito que ele possa trazer um bom, né? Possa, enfim, ser um ótimo jogador ali para a temporada. O Pablo Maia já não me agradou tanto, né? Acredito que ele vá para o jogo amanhã, né? Que possa ser uma escolha ali do Rogério, O Rogério mas gosta muito dele, né? sim, eu acredito que acredito não, sei que ele é um jogador excepcional, vive uma fase um pouco mais apagada, mas o Pablo Maia, assim, é alguém que promete, né? É um jogador que teve a notícia que ele, entre os jovens, né, foi considerado ali A geração dele, ele foi o melhor volante do ano. melhor Com volante do melhores ano, números. sim. E, enfim, espero que ele tenha uma temporada brilhante ali, né? E que calhe a minha boca, mas não vejo ele como titular, né? Vejo o Gabi ali na posição muito melhor, cara. Vou fazer alguns comentários aí em cima disso, cara, que eu acho que a história ensina, assim, ó. Só falando dos volantes em si, eu acho que a gente tá muito bem servido. Cara, sensacional, assim. Fora os que você falou, o Gabi e o Pablo, a gente tem o Luan, que é um jogador que demonstra diariamente muita dedicação. O cara estava treinando sem parar nas férias ali para botar o corpo em ritmo, ficar forte, porque vale lembrar, ele ficou lesionado ano passado, então fez questão de treinar muito esse ano para se manter no bom ritmo. É um jogador que já foi elogiado por todos os rivais como um cara difícil de jogar, que marca muito bem, ajudou a gente a ganhar aquele título do Paulistão, metendo aquele gol lá super raçudo. Então é um moleque que me agrada muito. Mas sobre o Pablo em específico, eu acho que no momento que ele conseguir acertar a questão dele ser um pouco mais incisivo, mais agressivo na roubada de bola, esse moleque me lembra muito o Casemiro, que é um cara alto, forte, que joga roubando a bola para frente e sempre servindo muito bem ou chutando muito forte. Ele me lembra o Casemiro jogando. A diferença é que o Casemiro, desde sempre foi um cara que roubava muito bem a bola, cara. Então, acho que o Pablo tem um potencial grande, cara, para ser um baita jogador. Baita comparação, né? O Casemiro, né? Espero que, enfim, que atinja esse patamar, né? Eu Vamos acho, esperar. eu acho, eu acho que a questão do Pablo é que ele precisa de um pouco mais de confiança, né? Porque assim, o Pablo tem uma característica boa que muitos jogadores já não têm mais, que ele chuta bem de fora da área. Ele arrisca mais de fora da área. Porque os jogadores hoje jogam de costas pro gol e querem ficar tabelando ali, principalmente, né? A gente lembra bem um jogador que o Murilo gosta muito, que é o Igor Gomes, que ficava tabelando ali de frente para a área e chegava na frente da área e chutava para lateral, para escanteio, para o Gandula, mas estava para o gol. Né? E o Pablo Maia já é esse jogador que gosta de chutar, e fez gols assim de fora da área, então o Pablo Maia Cara, o tem esse. Nestor também tem essa pegada, né? Tem, Mas ele chuta mal. Esse O chuta é o fraco, né? caso, né? Igor Gomes é o caralho. Eu quero que ele seja muito feliz no Atlético. Enfim. Uma coisa que eu ia comentar também é da venda do Léo, né? O Léo também cumpria ali a lateral esquerda, muito mal. Nunca gostei, né, do Léo na lateral. Sempre gostei ele apesar de ser né, a função dele, né, a primeira função ali na lateral, eu sempre gostei dele como zagueiro, né? Mas também é uma posição ali que, enfim, acredito que ele seria o reserva imediato ali do Wellington, né? O São Paulo acabou perdendo ele ali ele já queria sair, na verdade, né? Assim como o Patrick, né? É um jogador que fazia a composição ali, né, da defensiva, e o São Paulo acabou perdendo ele. Vamos então acreditar ali, não sei o que a torcida tricolor, até se eu gostaria de ouvir até a opinião do público, né? Quem puder comentar essa questão do Lisieiro na lateral, né? Eu queria ouvir um pouquinho do público, né? Saber o que o público pensa. Claro que tem, né? Flutua-se uma opinião geral, né? Que o Lisieiro não vai saber compor essa posição, não vai, né, ser bem sucedido ali, né? O Rogério ele faz muitos testes, né? E isso deixa a gente um pouquinho de cabelo em pé, né? Mas enfim, a última consideração dele, o que ele falou ali, além do respiro financeiro que o São Paulo tem agora,
né, ele comentou que está trabalhando no dia a dia feliz, né, em um ambiente leve, né, o São Paulo passou por altos e baixos ali nesses últimos anos, né, eu lembro muito bem na época tinha uma época que São Paulo tava triste, cara, era o jogador que chegou até a comentar, que ele falou que era pai de família, esqueci o O nome desse Petros. jogador, Foi o Peterson, Petros? ele chegou numa entrevista e falou, cara, que os caras nem se cumprimentavam na época que ele jogou no Uhum. São Paulo ali, O Petros. né? E eu vi, Petros, né? E eu vi isso do comandante, né? Tricolor ali, do Rogério, é muito bom, né? Um Uhum. ambiente leve e bom de se trabalhar, né? O clube conseguiu, né? Apesar de todas as dificuldades ali, colocar a situação financeira dos atletas, né, em dia, né? Isso é Uhum. muito importante, né? Acredito que ainda esteja devendo alguns ex-jogadores, né? Daniel Alves, por exemplo, mas, cara, colocar o pagamento dos jogadores, os direitos de imagem em dia, né? O financeiro ali tá leve, tá tudo certo para o começo de temporada também dá uma esperança, né? Com esse alívio financeiro aí. Isso conta muito, né? Sem contar que assim, a folha do clube de, se eu não me engano, 45 milhões ano caiu para 20, né? Com a saída desses Exato. jogadores, que em média ali, o Reinaldo tinha um salário de 500 mil. Né? Léo também tinha um salário alto, alguns jogadores tinham um salário muito alto. Exato. Obviamente, assim, a saída do Patrick, principalmente assim, na minha visão, foi muito sentida pela torcida, eu também senti, porque é um jogador que, ao meu ver, tecnicamente era o melhor, mas como o São Paulo, como instituição, estrutura, administração, faltou com o jogador, então o jogador pediu para sair. E é isso que qualquer profissional faz, né? Quando você não se sente bem no lugar onde você trabalha, você pede para sair, e foi o que ele fez. Obviamente, em termos de futebol, São Paulo vai sentir, mas também cai, né? Em questão de financeiro. Cara, Enfim, menos da metade da folha, isso é foda, né? Que loucura. Importante, importante, cara. Para esse planejamento que a gente vem cobrando tanto financeiro, se manter assim, se eles não fizerem a cagada de dobrar em contratação, eu fico feliz. É, só tem que ver, né? Se São Paulo vai querer contratar um super atacante, um super meio campo que custe um salário de Daniel Alves, por exemplo. Né? Daqui a exato. pouco pinta um. Como é que chama? Tinha um volante italiano lá que estavam especulando vir para cá, já estão falando de novo dele. Jogava Outro na. Acho que, volante? puta, o André falou esses dias no YouTube, cara. André Hernan falou dele vir para cá. Espero que Não, não aconteça, não. rapaz, São Paulo tem tanto volante que podia abrir um concessionário, né? Porque tanto volante que uma maravilha. Pô, essa foi boa. Essa. Né? Mas só aproveitando, Essa daqui, aproveitando a fala do Murilo aí sobre a fala do Rogério na entrevista de ontem, eu acho que o Rogério foi muito feliz em uma das coisas também, além disso do clima, que é importante ele evidenciar que o time está unido. A repórter fez uma pergunta para ele sobre então agora com as contratações, você está feliz, está tendo um clube mais do jeito, um elenco mais do jeito que você quer? Se o São Paulo, aí ele enfatizou a importância de tomar cuidado com isso, de não, beleza, trouxeram algumas pessoas que eu queria, outras que não foram escolhas minhas. Isso é importante saber, algumas escolhas que faz parte do futebol. Às vezes o diretor técnico viu uma oportunidade, um jogador que ele acha que casa com o time e trouxe. Não foi necessariamente o Rogério que pediu. Mas a fala dele foi importante que ele falou: vocês não podem jogar o peso em cima do São Paulo de não, agora o Rogério tem o elenco que ele quer. Não tem, isso é verdade. Se o Rogério tivesse o que ele queria, ele tinha o Lucas e mais gente aqui. E ele falou, cara, beleza, trouxeram algumas pessoas que eu quis. Trouxeram o Soares ganhando 2 milhões para o Grêmio. Trouxeram o Corinthians, fechou com o Yuri Aberto. Outros clubes trouxeram outros jogadores. O Atlético trouxe o Patrick que eles queriam. Então, assim, todos os clubes trouxeram alguém que eles queriam. Então, não dá para querer fazer pressão de não, o Rogério tem a obrigação de ganhar tudo esse ano porque trouxeram alguns jogadores que ele queria. Então, ele foi muito feliz também. Achei que ele foi muito pé no chão de não me venham jogar essa armadilha aqui no São Paulo, não. Querer criar crise aqui, que não vai ter espaço para isso. ó, só no OneFootball aí, ó, depois peço que vocês acompanhem. No OneFootball tá dizendo que o São Paulo tá interessado num atacante que quer jogar na Turquia. Aqui, ó. Eu Tá vi esse. certinho.
Bota na frente do seu rosto que aparece melhor, mano. Atacante da Turquia. Novidade. Joga na Turquia. Eu vi de por cima assim, essa notícia, falaram que ele tem características muito parecidas com a do Pedrinho, que acabou de chegar. Uhum. Não sei, não sei nem quem é, não cheguei a pesquisar ainda. Bom, vamos ver. Então vem mais novidades aí, né? O São Paulo, enfim, ainda não terminou a janela de contratação, né? A janela ali do mercado. Não sei até onde vai, mas tenhamos esperança, né? Bom, para finalizar aqui, vamos falar um pouco do jogo de amanhã, né? São Paulo e Ituano, domingo amanhã, 6h30, né, da noite ali. Né? O São Paulo vai jogar, vai testar ali pode contar, né, com 4 novos reforços, né, que seriam o Rafael, Pedrinho, Marcos Paulo e o Wellington Rato, né? Estão à disposição ali do treinador Rogério Ceni. Né, e o Ituano vem com tudo aí, cara. O Ituano tá animado, né? Já inaugurou ali, mostrou que vai vir com um novo uniforme, né? 17 novos reforços, né? Para esse início ali do Paulistão ali, né? Com destaque para o Giovânio e a volta do Iago, Mano. né? Giovânio jogou no Santos, hein? Exato, Giovânio dos Santos, né? E a volta do Iago também, atacante emprestado ali pelo Atlético Paranaense, que estava no Guarani na temporada passada, né? Mais alguma consideração, senhores? Vou deixar só uma pulga atrás da orelha aqui pra gente falar na próxima live. Luiz Araújo, possivelmente de volta no São Paulo. Olha aí, hein? Vamos ver. Salve o Tricolor Paulista, é o que eu digo sempre. Valeu, Gabi. Valeu, Abraão. Galera, tamo junto. Siga-nos nas redes sociais, né? Muito obrigado aí, o Leozeira95. Muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Manda Pix. Tamo junto, torcida. Tamo junto, torcida tricolor. Valeu.